Olá, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo a gravação depois. Todos sejam bem-vindos à aula sobre Sartre, lecionada pela professora Thaíde Oliveira, Thaíde Sá Oliveira. Uma breve apresentação, antes de passar a palavra para a Thaís. Né? A Thaís ela é psicóloga, especialista em psicologia existencial, obteve seu mestrado em reabilitação psicossocial pela Universidade Autônoma de Barcelona, é diretor do Instituto Existenciales, é membro da Associação Latino-Americana de Psicologia Existencial, é autora de um livro intitulado A Ontologia Fenomenológica e a Literatura, reflexões a partir de dois modos de expressão de Jean-Paul Sartre, e atualmente entrou no curso de doutorado em filosofia pela Universidade da Beira do Interior, em Portugal. O curso, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. A Thaís é uma pessoa muito bem gabaritada sobre o assunto e ótima de ser ouvida, né? Muito querida por todos nós aqui. Enfim, passo a palavra agora para a Thaís iniciar o curso e essa aula inaugural. Muito obrigada, Jefferson. Obrigada pela oportunidade e o convite de criar esse curso junto com o Centro Dom Vital. Obrigado de todos. Espero que essa aula seja bem proveitosa. E, bom, sem muita delonga, eu estudo filosofia agora, vou fazer doutorado em filosofia, mas sempre estudei filosofia para aplicar a psicologia. Como psicóloga, me apaixonei por Sartre, era 2005, por aí, vou entregar a minha idade, mas eu estava no penúltimo ano da faculdade, e aí conheci e fiquei apaixonada, e desde então eu escrevi esse livrinho, no qual esse curso é baseado. Eu escrevi, publicado em 2012, ou seja, já vai fazer 10 anos, até com as folhinhas amarelas. Então, eu estou criando agora, estou editando, já editei, falta só fazer capa para poder disponibilizar para vocês o e-book à venda com preço praticamente de autor, antes de eu mandar para a editora. Então, quem tiver interessado, é um material que eu usava no Instituto Existenciales quando eu dava os cursos lá. O Instituto, ele nasceu em Lima, no Peru, tinha um espaço físico, só que depois eu mudei para o México, então ele começou a trabalhar virtualmente, onde eu tenho a página na internet também, onde eu posto cursos, palestras de outros colaboradores, amigos, posts relacionados ao assunto, então é um bom lugar de informação hoje em dia, mais do que uma instituição de ensino. E eu tenho estado em parceria, assim como estou agora com o Centro Dom Vital, também estou dando aula numa pós-graduação em clínica essencialista sartriana. Então, a ideia sempre é estar cada vez mais expandindo os horizontes desse estudo. Então, passemos para o que interessa, para dar tempo de fazer o que eu tenho planejado. Jefferson, tem como você colocar o PowerPoint agora ou eu começo? E aí começa que vai entrar em 1 minuto e meio e vai entrar, tá? Beleza, menos que perfeito. Isso até. Perfeito. Então, a ideia desse curso, pessoal, é costurar os sentidos entre os temas centrais da ontologia fenomenológica do filósofo francês Jean-Paul Sartre, como está contida uma pequena obra que serve como peso de porta, mas para mim não, tá? Para mim serve para ler muito. O nome da obra, Eu Seria Nada, ensaio de uma ontologia fenomenológica, E a ideia é costurar, então, esses conceitos com algumas das personagens apresentadas na literatura sartreana, discutindo o pensamento do intelectual engajado que Sartre era, e como ele se mostra coerente não só com a sua história pessoal, mas também com a sua produção literária, independente da forma utilizada na sua escrita. Então, para isso, aqui nesse curso, a gente vai buscar analisar a expressão do pensamento filosófico, como ela se reverbera nos diversos campos literários.
E para esse intuito, eu escolhi 3 obras, né, de diferentes estilos literários. A primeira é As Moscas, que é uma peça teatral, o romance A Náusea e o conto Intimidade, que está no livro O Muro. Os objetivos desse curso, então, seriam contribuir para o melhor entendimento das ideias sartreanas, que às vezes são tão rebuscadas de entender, recorrendo ao seriunada, né, e ver como é que isso se mostra no trabalho literário dele, e também organizar essas ideias na cabeça das pessoas que talvez estejam ainda começando a estudar esse filósofo, para fomentar o estudo aprofundado, ou mais estudo, para motivar o estudo de Sartre, que as pessoas se apaixonam dele, como eu me apaixonei, né? Sartre tem uma especificidade, porque ele acreditava que os intelectuais tinham que desempenhar um papel ativo na sociedade, né? Ele é considerado um símbolo de intelectual engajado e adaptava as suas ações às suas ideias e as suas ideias às suas ações, e fazendo sempre como um ato político. E hoje, na aula, a partir da biografia comentada e resumida da vida desse autor, a ideia é ir mostrando como que ele vai cada vez mais se comprometendo com os temas que são do horizonte histórico dele, né? E cada vez mais também vai entrando mais para um lado político. As personagens da obra dele vivem esses grandes problemas existenciais que ele aborda na filosofia, e o seu trabalho, que é rico em ideias e repleto de um espírito de liberdade e compromisso com as causas do horizonte histórico, exerceu e ainda exerce uma grande influência, tanto no seu tempo, né, como hoje em dia. Tanto que, hoje em dia, se estuda Sartre no campo literário, no campo do teatro, dramaturgo, né, para a filosofia, e pessoas como eu e alguns dos meus colegas que estão aqui, que querem aplicá-lo na psicologia. Então, enquanto essa obra, que é onde eu tiro os conceitos, ele aqui descreve e fundamenta a sua ontologia. No trabalho literário, a gente pode ver como essas ideias são levadas ao plano concreto, né? A própria vida do autor serve de testemunho para suas teses, já que seu objetivo final era encontrar um modo mais coerente de compreender o homem, para além das várias teorias, técnicas e ciências que o investigam. Isso está relacionado com a crítica que Sartre faz à psicologia da época, que era biologicista e psicologista, e as ciências naturais em geral, que acabam reduzindo o homem às suas determinações e abstrações. A sua obra é a expressão da luta plena e totalmente comprometida com seu tempo, abraçando com paixão todas as causas que lhe parecem justas. Então, nesse curso, pode passar, por favor, Jefferson, o próximo. Isso, obrigada. Então, para a gente explorar o pensamento de Sartre, a ideia hoje, na primeira aula, é fazer um breve resumo da história de vida dele, destacando os momentos mais importantes do desenvolvimento dele como intelectual, né? Então, não vou falar de todas as obras, não vou nem citar todas as obras, que são muitas, vou citar as que mais me importam para poder pensar, então, os segundos momentos, né? Na segunda aula, então, a gente vai adentrar um pouco nas noções que estão expostas no Ser e o Nada, né, como em si, para si. Pode passar o próximo, por favor, Jefferson. Desculpa, não esqueci de avisar. O em si, o em si, para si, a liberdade, o ser para outro, a angústia, uma fé e o projeto original. Né? Então, essa segunda aula, a gente vai se adentrar mais na parte filosófica e ontológica de Sartre, e para entender um pouquinho esses conceitos que, às vezes, no livro são páginas e páginas e páginas e páginas, como todo bom filósofo escreveu num ensaio filosófico, mas a gente vai tentar dar uma síntese, mastigar um pouquinho mais para poder compreender, para logo passar para a terceira e a quarta aula. Por favor, Jefferson, próximo. Na terceira, então, vamos usar essas noções que vão ser discutidas na segunda aula, para poder começar a estabelecer as costuras entre a filosofia e a literatura.
analisando a liberdade em Orestes e o movimento de má-fé de Eletra na peça teatral As Moscas. E aí a gente já tem material bastante para a terceira aula, para logo na quarta aula poder analisar o processo existencial de Roquetan no romance A Náusea e a atitude de má-fé exposta pela personagem de Lulu no conto Intimidade. Tá? Então, a ideia realmente é poder entender como é que, talvez, a palavra exemplos não seria a melhor, mas como é que esses conceitos são encarnados nos personagens da literatura sartreana. Né? Acho que é melhor encarnados do que exemplos de. Isso aí, já está afiada, aí mesmo. Esse é Sartre novinho, né? Ele aí ainda não estava tão estrábico, estava mais gatinho, confesso. Então, Sartre foi filósofo, dramaturgo, romancista, roteirista, ativista político, biógrafo e crítico literário. Um dos pensadores mais importantes do século XX. Ele nasceu em Paris no ano de 1905, filho do oficial da Marinha francesa Jean-Baptiste Sartre e de Anne-Marie Schweitzer, sobrenome alemão, porque ela era prima de Albert Schweitzer, que era reconhecido teólogo, músico, filósofo e médico, que inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1965. Aos 15 meses de idade, o pai dele morre e sua mãe se muda para a casa dos pais. Sartre, então, passa a dividir o quarto com a mãe e confessa em sua autobiografia intitulada As Palavras que a considerava como uma irmã mais velha. Vive, então, uma vida tipicamente burguesa, sendo educada em casa até os 10 anos de idade por seu avô, que lhe ensinava matemática e literatura clássica, e alguns professores contratados. Por ter pouco contato com outras crianças, ele aprendeu desde cedo a brincar de representar para atrair a atenção dos adultos. Desde cedo também escrevia histórias como forma de se mostrar precoce à família. Seu avô seguir a profissão de professor e escrever como segunda atividade, relegando, então, a escrita um segundo plano nesse primeiro momento. Segundo Sartre, que comenta, ele me atirou na literatura pelo cuidado que desprendeu em desviar-me dela. Né? Então, para quem tiver oportunidade no futuro, ou quem já leu as palavras, aí ele descreve bastante como é que ele vai se fazendo a partir dessa estrutura familiar, né, na qual ele nasce. Isso daí tem muito a ver também com a filosofia sartreana, que não vamos entrar agora nesse momento, mas como a partir do concreto, né, da existência onde ele brota, né, dessa família, desse contexto, ele vai se criando, então, o escritor que, no final da sua vida, ele chegou a ser. Né? Aos 12 anos, a sua mãe casa de novo, e a família muda para La Rochelle, sendo tirado do seu entorno burguês para a realidade de alunos violentos e cruéis, enquanto tem que dividir sua mãe com o padrasto. Lá, Sartre tem contato com imigrantes árabes, chineses e negros pela primeira vez, sendo esse período reconhecido por ele como a raiz do seu anticolonialismo e o início do abandono dos valores burgueses. Só um segundinho, desculpa. Em 1920, Sartre fica doente e é levado de emergência a Paris. Consciente, então, a sua mãe, que a sua educação podia estar sendo prejudicada pelos alunos no entorno dele, a mãe decide que ele é melhor ficar estudando na capital. Em 1921, aos 16 anos, ele estuda no Liceu Henri IV. Desculpa, gente, eu devia estudar melhor francês. Isso está super pendente, eu estou muito ocupada lendo as obras em português, em espanhol, em inglês, e ainda não entrei no francês. Então, é Liceu Henri IV. Onde ele conheceu o Paul Lissan, né, que é um amigo inseparável dele, que o acompanha a vida inteira. De 1922 a 1924, ele e Lissan se preparam para o concurso da École Normale Supérieure do Liceu Louis Le Grand, e nessa época ele então se interessa pela filosofia depois de ter lido o livro de Henri Bergson, Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência. Ele inclusive o Bergson é um dos primeiros a propor o conceito de intencionalidade, como a fenomenologia vai depois usar.
É também nessa época que ele faz a sua estreia literária, escrevendo 2 contos curtos e 2 histórias sinistras de professores de província, nas quais explora sua ironia e seu desgosto por essa vida convencional. Pode passar para o próximo, por favor, Jefferson. Ingresse, então, a fotinho dele mais velho. Ingresse, então, na École Normale Supérieure, onde estuda com Paul Nissan, Daniel Agache e Raymond Aron. Os alunos de tal escola se dividiam em grupos de afinidades religiosas e facções políticas. Sartre, então, nessa época, adere aos ateus e aos pacifistas, enquanto Aron e Nissan aderem aos socialistas e comunistas e começa a participar da vida política francesa. Porém, Sartre, nesse momento, ainda mantém o individualismo e desinteresse pela política até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1927, ele assina com seus companheiros de classe uma petição contra a lei sobre a organização da nação em tempos de guerra, que suprimia toda a independência intelectual e liberdade de opinião. Aí a gente já começa a ver um pouquinho dos traços dele, como ele vai se comprometendo como, nesse momento, ainda só como escritor e como estudante, né? O gosto pela vocação e pela luta contra a autoridade moral, ele também se mostra um trabalhador dedicado, lendo mais de 300 livros por ano, escrevendo canções, poemas, contos curtos, novelas, sem parar. Durante esses anos, ele começa a desenvolver as ideias iniciais de uma filosofia da liberdade leiga, de oposição entre os seres e a consciência, do absurdo e da contingência, tendo como seus principais interesses filosóficos o homem e a psicologia. Se a gente pega, e daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre esses livros, mas os primeiros livros de Sartre, como a Transcendência do Ego, a Imaginação, o Imaginário, o Esboço da Teoria das Emoções, são tentativas dele de repensar uma psicologia que ele considerava ter se esquecido do ser humano, ter deixado o ser humano de trás. Essa crítica já vem desde Russell, tá? Ele não é muito nova, mas ele desenvolve em cima disso. Bom, em 1928, então, Sartre é reprovado no exame de mestrado e se inscreve na Sorbonne para se preparar para uma segunda tentativa. Aí, então, ele continua estudando com o Paul Nissan e conhece a René Maheu. Nessa época, ele conhece quem? Podemos passar para a próxima, por favor, Jefferson? Simone de Beauvoir, que era namorada de Maheu, adoro as fofocas existenciais, era namorada de Maheu. E depois se torna a companheira de vida inseparável de Sartre. Eles iniciam uma relação romântica, porém nunca se casam e mantêm a relação aberta. Eles tinham um casamento intelectual que durou até o final da vida. Tanto que dizem as boas línguas, e as más também, que ela não publicava nada que ele não lesse, e ele não publicava nada que ela não lesse primeiro. Né? Que eles eram os maiores críticos um do outro. Simone revisava seus livros, se tornando também uma das principais filósofas do existencialismo. Entre 1929 e 1931, então, Sartre não está estudando, para de estudar e vai prestar o serviço militar como soldado meteorologista. Lá, nessa época, ele escreve alguns contos, além de começar a trabalhar no seu primeiro romance, A Náusea, que nesse momento não tem esse nome, nesse momento ele recebe o nome de Melancolia. Depois do serviço militar, embora ele tinha se candidatado a um cargo de auxiliar catedrático no Japão, ele é nomeado professor de filosofia em um liceu em La Havre, que é atualmente chamado de François I. Ele não gostava da vida cotidiana e chocava alguns professores, e pais de alunos também, por sua maneira de dar aula. Embora havia atraído os alunos por ser um excelente professor, cordial e respeitoso, mostrando uma cumplicidade com esses adolescentes. Esses anos de trabalho em La Havre não lhe foram favoráveis, uma vez que seus escritos foram rejeitados pelos editores. Então, aqui começa ele percebeu um pouco que talvez não podia se dar, né, o sonho dele de ser escritor, mas ele também não está feliz com a condição de ser professor numa cidade de interior. Já em 1933, Raymond Aron apresenta a fenomenologia de Edmund Husserl e o aconselha a tentar uma bolsa de estudo para o Instituto Francês de Berlim, aonde ele tinha acabado de voltar. Percebendo a semelhança do escrito de tal filósofo com a própria teoria da contingência, Sartre, então, começa a estudar fenomenologia através de uma obra introdutória e logo é aprovado para uma bolsa de estudos
e vai estudar em Berlim entre 1933 e 1934, no período que ele também se aproxima da filosofia de Martin Heidegger, filósofo da existência, não vou falar chamar existencialista, mas filósofo da existência alemão. Pode passar o próximo, por favor, Jefferson. De volta à França, então, ele continua lecionando Le Havre até 1936, quando publica A Transcendência do Ego, como crítica à influência do cogito cartesiano na teoria do ego de Russell. Como professor, ele é transferido para Lyon e depois para Paris. Eu tive todo o trabalho do Planeta de buscar as capas originais, publicadas pela Gallimard, em francês, para deixar bem bonitinho para vocês. Né? Pode passar a próxima, por favor, Jefferson. Já entre 1936 e 1940, ele publica A Imaginação, O Imaginário e o Esboço da Teoria das Emoções. Né? E logo depois, ele começa a ganhar notoriedade porque ele vai publicar... Não, depois você passa. Calma aí, rapidinho. Eu só vou dar uma introdução rapidinho. Ele vai publicar Náusea em 38 e O Muro em 39. Então, é aí que ele começa a ganhar notoriedade. Mas, por enquanto, ele ainda não é quase ninguém na fila de pão. Na fila do pão, como se diz aqui, né? Agora, isso, tá bom. A filosofia, assim como a fenomenologia, serviu como um meio para Sartre conseguir seu objetivo de ser um grande escritor. Os trabalhos filosóficos publicados anteriormente, né, Imaginação, A Transcendência do Ego, são considerados por ele exercícios acadêmicos, no qual ele critica a psicologia behaviorista ou o subjetivismo de Russell. Pode passar para o próximo, por favor. Porém, é com a Náusea que ele mostra sua verdadeira paixão por escrever. O filósofo inaugurou uma forma de expressão do pensamento utilizando-se de diários íntimos, romances e ensaios, nos quais suas ideias filosóficas ganham corpo nos personagens apresentados, e não deixavam de refletir a vida pessoal de Sartre. A Náusea foi escrita no contexto político anterior à Segunda Guerra Mundial, trazendo noções revolucionárias e dissonantes de qualquer forma filosófica precedente. Na tentativa de entrar essa clarificação para a contingência, que ele já lembra que ele já estava pensando na teoria da contingência antes disso, Sartre, então, começa a escrever uma obra chamada Melancolia, que é o primeiro título da Náusea, né? Ele começa em 1932. No início, esse pensa era marcado pela dispersão intelectual e pelos interesses investigativos dele, além das preocupações de tipo moral pessoal e de sua experiência no Exército. Já em 1934, ele termina a segunda versão, enquanto ele está em Berlim, mas a interrompe para se dedicar à psicologia e lançar A Imaginação, como a gente viu ali atrás. Então, a Melancolia só é terminada em 36 e aceita uma publicação por Gallimard em 37, tendo Gallimard, então, sugerido que se chamasse A Náusea em vez de Melancolia. A sua publicação foi recebida com entusiasmo pela crítica, que ressaltou a presença de um escritor a se ter em conta. A obra é um ponto de partida para uma investigação séria de conteúdo rigorosamente filosófico sobre o absurdo, e a aventura, mas também traduz as experiências pessoais de Sartre durante os anos de 33 e 36, dando aula em Le Havre, descobrindo a fenomenologia, além da influência de Kafka e de suas vivências pessoais próximas à depressão existencialista e à neurose. A história é situada na França de 32, entre as duas guerras mundiais, quando ele se depara com a falta de sentido da vida e da sociedade em geral, conformista e decadente que o rodeia. O romance ocorre em Bouvines, cidade similar a Le Havre, onde ele lecionava como professor de filosofia, e se trata do diário de um historiador, que descobre que os objetos inanimados e as situações se sobrepõem à sua habilidade de definir a si mesmo, em sua liberdade intelectual e espiritual, e evoca uma sensação de náusea. Roquetan sente sua própria vida como nauseabunda, escura e sem remédio, descobrindo algo similar nos objetos, que existem apesar de si mesmo. Gente, calma que essas coisas a gente vai deglutir um pouquinho melhor na segunda aula, tá? A gente vai entender quais são as noções que estão por detrás de toda essa caracterização que ele faz na náusea. Na terceira aula, desculpa. Nessa personagem não existe o menor esforço para entender o valor do social, da coletividade dos homens e do fim político da pessoa.
No século XVI, Le Havre foi construída através de um grande custo financeiro e humano, sobre o terreno hostil para a construção de um porto ou de qualquer tipo de assentamento urbano. Porém, isso se deu graças aos interesses políticos e econômicos de dignatários locais e de François I, que concedeu aos colonos a isenção de determinados impostos na tentativa de motivar o influxo da população. Similarmente, Bouville, que é a cidade da obra, da náusea, foi criada através do esforço humano. Sartre revela uma preocupação com a construção de estruturas urbanas em um terreno inundado e instável, como o de Le Havre. Em A Náusea, esse fato é visível pelo Boulevard Noir, onde duas zonas se encontram e confrontam uma a outra. Sartre descreve que a faixa de asfalto se quebra abruptamente. Do outro lado da rua, há escuridão e lama. Pode passar para o próximo, por favor, Jefferson. Então, essa é uma das obras que a gente vai abordar. A segunda que a gente vai abordar no curso é o Muro, mas lembrando que é um conto do Muro, é uma coletânea de conto, né? Que foi publicada em 1939, que tem o tema central, uma ideia de uma liberdade emparedada, e apresenta as situações limites dos personagens que são colocados em xeque pelas circunstâncias das situações, sendo forçados a reinventar uma saída, sendo que o muro impede o homem fugir da sua existência. É uma das suas obras mais famosas, cruéis e transgressoras. Ela pode ser... não era ainda aí, não, pode ser. Ela pode ser considerada como uma antessala da experiência de ter sido prisioneiro dos alemães. Sim, já dei spoiler da Segunda Guerra Mundial. Ela mostra a crueldade de estar em frente à morte e a dor que gera a eliminação da liberdade na vida de todo ser humano. O tema da contingência, discutido por ele em seu primeiro sucesso literário, A Náusea, dá início à sua influência na cultura francesa e no surgimento da moda existencialista em Paris, na década de 1940. Ele volta, então, suas pesquisas a Heidegger e começa a trabalhar em O Ser e o Nada. Porém, essa fase de intensa produção é interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Antes da guerra, Sartre não se interessava muito pela política, como eu já tinha comentado. Em 1939, ele retorna ao exército francês na mesma função de meteorologista, né? Função que lhe deixava com bastante tempo livre para poder escrever e ler e estudar, né? E também para evitar um maior contato de início com seus companheiros, uma vez que ele não gostava dessas relações hierárquicas do exército. Mas em 1940, ele foi aprisionado pelos alemães em Nancy e depois transferido para um campo de concentração em Treves. A experiência da guerra e a vida em comunidade o transformam por completo, sendo que a sua experiência como preso o marcou profundamente, ensinando-lhe a solidariedade com os homens. Ao invés de se sentir frustrado, ele conhece parte da alegria da vida em comunidade e participa em atividades como contar histórias aos seus companheiros, participar em campeonatos de bocha, além de escrever e dirigir Barioná, o Filho do Trovão, sua primeira peça teatral encenada na noite de Natal pelos próprios companheiros da prisão. Essa etapa foi importante, pois agora ele já não era mais um individualista dos anos 30, e sim uma pessoa consciente de sua obrigação com a comunidade, de seu compromisso com o grupo, e logo com o social. Em 1941, ele é libertado do campo de concentração graças a um falso certificado médico. Agora pode passar, por favor, Jefferson. Então, a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista da França e a sua prisão nesse campo de concentração tiveram um grande impacto na vida de Sartre. Ele voltou ao campo de concentração determinado a formar um grupo de resistência e criou o Socialismo e Liberdade junto a Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, os membros da família de Sartre, que eram agregados, né? Ele e a Simone chegaram até a adotar uma menina, e alguns alunos e ex-alunos. O grupo fracassou por diversos motivos, como a falta de uma liderança política experiente e porque os ativistas políticos consideravam cedo demais para uma resistência organizada contra os alemães e contra o governo de Vichy. Sartre, então, se tornou mais produtivo. Nessa época, ele escreve O Ser e o Nada, As Moscas, Entre Quatro Paredes, terminou A Idade da Razão e a sua sequência Sursis, e ainda escreve vários roteiros de cinema e ensaios políticos. O filósofo fez da ação e do engajamento um dos seus principais temas filosóficos e literários. Ele participava da resistência, identificando-se com ela e associando-se aos membros mais ativos, sabendo um pouco do que ocorria e, às vezes, contribuindo com seus talentos e participando de encontros.
A experiência de guerra tornou os mais jovens mais receptivos às suas perspectivas, que estavam baseadas no sentimento do absurdo do mundo, e Sartre estava disposto a pôr suas ideias em prática, né? Então, ele transforma sua ficção anterior à guerra, O Muro e a Náusea, em obras politicamente engajadas e relevantes no pós-guerra. Pode passar para mim, por favor, Jefferson. Segundo Aronson, num livro, que eu posso passar depois para vocês a referência, desde Orestes em As Moscas, que deixa Argos após vingar seu pai, até Garçangue entre quatro paredes, o editor pacifista que foge para a fronteira quando as coisas ficam difíceis, e até Mathieu, dos 2 primeiros volumes de Os Caminhos da Liberdade, que está dolorosamente perdido numa liberdade descomprometida, os personagens de Sartre se sentem ou falsos para com eles mesmos, ou incapazes de agir, ou engolidos pela necessidade, ou descompromissados ou engolidos pela necessidade, ou eles agem de má fé e com gestos dramáticos. Também tem uma teoria, né, e vários artigos sobre o anti-herói sartreano, né, como ele criava os personagens, colocava o personagem na situação e fazia com que os personagens reagissem à situação de uma maneira, talvez até ironicamente, contrária, às vezes, ao que ele acabava reforçando na filosofia, né? Pode passar para mim, por favor, Jefferson. Já em 1943, Sartre publica seu filosófico, O Ser e o Nada. Essa aqui é a edição em português, Paulo Perdigão. No qual, a partir de um diálogo crítico com Husserl e com Heidegger, ele apresenta o fundamento teórico para afirmações encontradas em todos os seus trabalhos políticos e literários. Na sua mais importante obra filosófica, ele procurou penetrar na própria natureza do ser, a partir da consciência individual cartesiana e descrevendo as estruturas básicas da existência, projetos humanos fundamentais e padrões característicos de comportamento. Até o fim da sua vida, ele seguiu as implicações de sua filosofia em cada aspecto da sua existência. Tomando o absurdo como ponto de partida, ele explorou como a atividade humana constitui um mundo significativo pela existência bruta, constituindo uma visão de mundo a partir da noção do que o absurdo é um dado intransponível da experiência humana. Sua ênfase na escolha, na situação, na historicidade, na responsabilidade e sua visão de uma coletividade de iguais adicionava à sua reflexão moral bases para uma intervenção política. A gente vai ver isso de novo, lembrando com mais calma, na segunda aula, quando a gente destrinchar as noções. Segundo Aronson, ele estava testando o poder de sua filosofia como uma grade interpretativa para as questões sociais contemporâneas. Anos depois, Sartre admitiu que as antíteses radicais encontradas em tal obra, O Ser e o Nada, lhe tinham sido impostas pelo clima de guerra, no qual não parecia possível outra alternativa que ser com ou ser contra. Depois da guerra, ele pôde experimentar uma realidade complexa e ambígua, onde a relação entre situação dada e escolha individual, entre liberdade e condicionamento, não era clara nem direta. Em 1969, e eu estou dando um pulinho, né, para mostrar como é que ele depois pensa o Ser e o Nada, né? Ele descreve a liberdade dizendo acreditar que um homem pode sempre fazer algo diferente do que tenha sido feito com ele. Essa é a definição de liberdade que hoje consideraria apropriada. Essa pequena diferença que faz de um ser social completamente condicionado uma pessoa que não se limita a reexteriorizar em sua totalidade o condicionamento que sofreu. O indivíduo descrito em A Náusea e O Ser e o Nada, sem valores transcendentes, desarraigado e carregado de ódio à sociedade que o rodeia, encontra no mito revolucionário uma via autêntica, escapando de sua condição marginal. Podemos passar ao próximo, por favor? Nesse mesmo ano, de 1943, é encenada pela primeira vez a peça As Moscas, a qual utiliza do mito grego para simbolizar a situação da França naquele momento de ocupação alemã. John Paul Sartre e Alberto Camus se conhecem pessoalmente nesse mesmo ano, durante a pré-estreia de As Moscas. Camus se aproximou e se apresentou. Ele queria se encontrar com o novelista, filósofo e agora autor teatral. Ambos viveram em seus escritos e esses são as fontes principais da história de seu relacionamento. Buscando modelar suas ideias e seus estilos, ambos haviam lido livros um do outro antes de se conhecerem.
Em outubro de 1938, Camille lê e resenhar A Náusea, ficando impressionado com o talento de Sartre. Ele elogia as reflexões de Sartre, embora critique sua prosa fraca. Logo, em 1939, em a sua resenha do Muro, Camus elogia a lucidez de Sartre, seu retrato do absurdo da existência e sua descrição de personagens cuja liberdade lhes era inútil. Com o peso da liberdade, seus personagens não podem superar o absurdo de serem incapazes de agir. Ele escreveu em sua crítica que lhe fora impossível deixar de ler O Muro depois de começar. Camus havia publicado 2 pequenos livros de ensaio e, depois de abandonar um romance, ele escreveu O Estrangeiro, nessa época. Ao ler a obra de Camus, Sartre se encontrou encantado com a sua capacidade narrativa, capaz de descrever sentimentos com poucas palavras, de se fazer entender sem elaborar muito, e escreveu um ensaio detalhado sobre o livro de Camus, comentando que... Pode passar, por favor, Jefferson. Não há um só detalhe inútil, nenhum que não seja retomado em seguida e incorporado ao debate. Fechando o livro, compreendemos que não podia ter começado de outra forma, que não podia ter outro fim. Nesse mundo que se quer nos apresentar como absurdo e do qual cuidadosamente se estipou a casualidade, o menor incidente tem peso. Não há nenhum que não contribua a conduzir o herói em direção ao crime e à execução. O Estrangeiro é uma obra clássica, uma obra de ordem, composta a propósito do absurdo e contra o absurdo. Bom, então, podemos passar a próxima, por favor, Jefferson. Sartre, nessa época, então, os dois estudavam bem ou mal coisas parecidas. Ah, não, precisa... Deixa. Estudavam parecidas, tinham pensamentos parecidos, né? E Sartre contribuía ativamente para o jornal de Camille, O Combat. E em 1944, depois da libertação de Paris, Sartre escreve A Questão Judaica, um artigo no qual ele tenta explicar a etiologia do ódio, analisando o ódio antissemita. E a amizade de Sartre e Camus, que é super polêmica, tem um livro dessa grossura, também só falando disso, duraria até 1952, quando ambos rompem a relação publicamente depois da publicação do Homem Revoltado de Camus, no qual ele critica o stalinismo. Sartre, que defendia uma relação de colaboração crítica com o regime soviético, acaba permitindo a publicação de uma crítica negativa sobre o livro de Camus na sua revista Le Temps Moderne. Essa revista que fora criada junto a Merleau-Ponty em 1945 e depois a dissolução do Socialismo e Liberdade, movimento de resistência à ocupação alemã na França, e do final da guerra. Ela tratava de temas relacionados à literatura, filosofia e política. Tal crítica foi respondida por Camus de uma maneira também negativa, levando ao fim de sua relação. Agora sim, a próxima obra que a gente vai abordar no curso é As Moscas, de 43. Como um escritor que existe e não um resistente que escreve, a peça As Moscas foi a maior contribuição de Sartre. A obra produzida a obra foi produzida num momento conturbado, esse domínio alemão que havia se apossado de Paris, né, onde os antigos heróis locais se sujeitaram à pressão externa e preferiram se entregar em vez de lutar por seu território. Com ela, Sartre busca uma forma de incitar o povo a lutar. Encenado em 1943, o filósofo apresenta como arte aquilo que as nações invadidas têm a fazer. Dentro daquele momento histórico, os nazistas alemães colaboracionistas franceses controlando a vida da França, a peça explodiu como uma conclamação à resistência. Enquanto a ação dramática ocorria no palco, havia o risco permanentemente da encenação ser reprimida. Aparentemente um drama grego, a peça é uma alegoria à conjuntura política de Paris, sendo uma maneira achada por Sartre de burlar a censura e motivar os cidadãos a se rebelarem contra o opressor e contra os seus compatriotas que colaboraram com a invasão. Parece muito as músicas, né? Inclusive, eu li um artigo um dia aproximando o pessoal da época da Tropicália e da MPB, né, do começo da Bossa Nova, durante a ditadura, que fazia tudo por alegorias, e a obra teatral sartriana. Bem interessante esse artigo, se eu achar, passo para vocês. Voltando. Na peça, Argos representa a França de Vichy. Orestes tem a difícil tarefa de lutar sozinho contra aquele que matou seu pai e tomou o trono com a colaboração de sua mãe, Climenestra, esse nome é horrível, que se uniu a ele.
Com a ajuda de Zeus, o povo é manipulado para que não perceba que é livre. As moscas representam a culpa do povo por haver testemunhado o assassinato em silêncio. E essas moscas, durante toda a obra, estão por toda a cidade, incomodando e zumbizando e ali criando esse clima de ocupação, né? Desculpa. Orestes, como líder da resistência, incita a luta aos invasores. Assim, Sartre cria um palco para apresentar sua filosofia existencialista. Usando a tragédia grega como forma de denunciar a ocupação nazista, ele convoca o povo a assumir as responsabilidades de seus próprios atos, abrindo mão das desculpas que usamos para esconder de nós mesmos a angústia de sermos livres. A mais importante mensagem contra Vichy e contra os nazistas é a rejeição da culpa e do arrependimento, que estão a serviço dos usurpadores. Veremos isso quando discutimos a liberdade em Orestes, na terceira aula. Atacando o regime da penitência de Vichy, Sartre também estava explorando os obstáculos para o engajamento. Orestes não mata Egisto apenas por vingar a seu pai, mas também para se tornar uma pessoa real entre outras pessoas. Ele adota a violência como uma maneira de ganhar solidez e densidade. Se considera uma proeza que Sartre tenha conseguido fazer uma peça tão revolucionária como As Moscas passar pelos censores da época. Desculpa se eu já spoilei a peça, mas é parte do entendimento necessário para a aula de hoje. Já vendo, pode passar para o próximo, por favor, Jefferson. Já vendo abandonado definitivamente o magistério em 1944, começa a escrever por tempo completo, enquanto continua com seu ativismo político. Nesse período, Sartre, então, escreve algumas das suas obras literárias mais importantes, como a trilogia Os Caminhos da Liberdade, composta pela Idade da Razão, Sursis e com a Morte na Alma, e sua peça Entre Quatro Paredes, além de outras peças de teatro e ensaios. Só um parêntese, A Idade da Razão, na época de seu lançamento, era o romance mais lido pela população francesa, não só quem estava interessado em filosofia. É muito comum que as pessoas daquela época lessem esse romance. E até hoje eu tenho muitos amigos que não estudam Sartre, mas leram A Idade da Razão. Então, super recomendado. E Entre Quatro Paredes é a única peça do teatro francês que é encenada em algum palco no mundo até hoje. E durante a pandemia, pelo menos no Brasil, foram 3 as montagens virtuais que tiveram. Então, assim, vocês verem um pouquinho do impacto que Sartre começa a fazer, né, com o seu pensamento. A guerra, então, divide a vida em duas. Antes, um anarquista individualista, pouco preocupado com os assuntos do mundo. Depois, ele se converte em um ativista politicamente comprometido. No ano de 1945, ele é enviado aos Estados Unidos para escrever uma série de artigos para Le Figaro, sendo recebido como um herói da resistência. Interessado no cinema como meio de expressão de suas ideias, em 1947, colabora no roteiro cinematográfico de Os Dados Estão Lançados, dirigida por Jean Delanoë. Participa também de diversas adaptações de suas obras teatrais e é, inclusive, nomeado ao Prêmio Oscar de Hollywood por roteiro original do filme Os Orgulhosos, dirigido em 1953 por Yves Allégret. Outra que, não sei se vocês já leram, As Bruxas de Salem, né, que em inglês chama The Crucible. Sartre foi também responsável pelo roteiro cinematográfico do filme. E também, que eu acho que eu tenho aqui, ou eu cortei isso, e também pelo filme de Freud, Freud Além da Alma, pasmem, Sartre, que critica tanto Freud, Não Seria Nada, escreveu, ou pelo menos foi o primeiro roteirista do filme, que depois tem uma fofoca também, de que... Tem uma fofoca, não. É verdade que o diretor que contratou ele para fazer o roteiro achou que o primeiro roteiro que Sartre trouxe estava muito longo, daria um filme de 4 horas, e não era isso, e pediu para Sartre rever o texto, e ele voltou com outro roteiro de um filme de 8 horas. E aí ele foi despedido, né, revolucionário até nisso. Ele foi despedido e parte do roteiro que ele entregou foi adaptado. Então, assim, se você entrar no IMDb, e procurar Freud Além da Alma, está lá como não acreditado Sartre como roteirista.
Enfim, em 1948, a Igreja Românica Católica inclui toda a sua obra na lista dos livros proibidos pelo seu alto teor de ateísmo. O existencialismo seria a filosofia preferida da geração beatnik na Europa e nos Estados Unidos. Pode passar para o próximo, por favor. Durante a década de 1950, ele assume uma postura política mais ativa. Em 1952, se filia ao Partido Comunista Francês, com o qual rompe em 56, e logo escreve... Por que já está no Entre Quatro Paredes? Ah, desculpa, é porque Entre Quatro Paredes era para ter mostrado antes. Pode passar a próximo, por favor. Ele rompe, então, com o Partido Comunista Francês. Em 1956, escreve O Fantasma de Stalin. Seu pensamento político atravessa diversas etapas, desde os momentos do socialismo e liberdade, de seu ingresso à resistência francesa, da ocupação fascista, quando escreve um programa que considerava que o socialismo de Estado era contraditório à liberdade de indivíduo, até sua breve adesão ao Partido Comunista Francês e sua posterior aproximação aos maoístas. A segunda parte da sua carreira filosófica é inaugurada com a sua aproximação ao marxismo, que tenta conciliar, quando tenta conciliar as ideias existencialistas aos princípios marxistas. Sartre, a esse propósito, eu não tenho a citação agora na mão, mas eu vou compartilhar com vocês, ele fala que o marxismo era o melhor, não lembro exatamente o palavreado que ele usa, mas que seria o melhor sistema político para a época que se encaixava nas noções da filosofia dele, né? Por isso ele se aproxima do marxismo. Pode passar, por favor, Jefferson, mas não deixe de criticar o marxismo, tá? E os marxistas, mais que tudo, né? E, em 1960, ele publica a Crítica à Razão Dialética, sua segunda obra filosófica de grande porte, na qual defende os valores humanos presentes no marxismo, mas apresenta uma revisão do seu existencialismo a fim de estabelecer um diálogo entre as duas vertentes do pensamento. Nesse livro, para quem já leu, o que precede ele é questão de método, ele consegue ser mais dialético do que os marxistas, do que o próprio Marx, no aplicar da teoria dele para descrever o método que ele vai, então, desenvolver para os estudos posteriores. Na década de 1960, pode passar, por favor, Jefferson, por favor. Sartre se interessa pela situação dos países subdesenvolvidos e, junto com Simone de Beauvoir, visita o Brasil, essa foto é em São Paulo, como podem ver, descrito da Revolução, né? E também Cuba, e não, eu não coloquei a foto com Fidel Castro e Che Guevara, porque, enfim, imagina se ainda tivesse mais foto ainda, tem muita foto aqui. Depois da morte de Guevara, então, Sartre declara que este não era somente intelectual, mas também o ser humano mais completo de nossa época, acrescentando também que ele vivia as suas palavras, falava as suas próprias ações, e sua história e a história do mundo ocorriam paralelamente. Voltando ao que eu já tinha falado no começo da aula, né, que parece que esse que é o projeto existencial de Sartre, né, de refletir as ideias dele na vida dele e a vida dele que sejam coerentes com as ideias, dependendo da época que ele está escrevendo, lógico, porque também comentei que ele não tinha nenhuma vergonha de se retratar e se corrigir e de rever algumas coisas. Enfim, em 1961, uma bomba plástica explodiu na entrada do seu prédio por causa do seu apoio público à questão da Argélia. No ano seguinte, um atentado similar ocorreu e ele começou a receber cartas ameaçadoras vindas de Orã. Em 1963, Sartre escreve, então, as palavras. Pode passar, por favor, Jefferson. Que é o relato biográfico que é lançado em 64, que seria a sua despedida da literatura, já que ele conclui que essa funcionava como substituto para o real comprometimento com o mundo. Nesse livro, ele declara: comecei minha vida como hei de acabá-la, sem dúvida, no meio dos livros. Em 1964, Sartre recebe o Prêmio Nobel de Literatura, o qual ele recusa, por considerar que nenhum escritor pode ser transformado em uma instituição. A única pessoa até hoje que recusou, depois de Sartre, o Prêmio Nobel foi Bob Dylan, sartriano também, há alguns anos atrás. Então, demorou um bom tempo, desde 1964 até uns 2, 3 anos atrás, alguém mais se atrever a recusar o Prêmio Nobel.
No fim dos anos 60, ele deu apoio político aos radicais de esquerda, conhecido como maoístas, um movimento que rejeitava a autoridade dos partidos comunistas estabelecidos. No entanto, mais para o final da vida, ele se considerava um anarquista, declarando que, se uma pessoa reler todos os meus livros, vai perceber que eu não mudei profundamente e que eu sempre me mantive um anarquista. Lembremos que ele começou como anarquista, né, um individualista anarquista. Sartre continuou sendo um homem comprometido ativamente às causas que acreditava justas até o final de vida. Inclusive, durante o verão de 1968, ele participou da Revolução Estudantil de Paris, na qual foi levado à prisão por desobediência civil, porém o então presidente Charles de Gaulle interveio e o perdoou, comentando que, abre aspas, não se prende a Voltaire, fecha aspas. Acho isso tão bonito, tão lindo, né? Enfim, já nessa época o estado de saúde de Sartre vai se deteriorando, né? Ele fumava muito, ele tomava anfetamina para poder produzir, receber o máximo possível, né? Inclusive, durante as protestas estudantis, pode passar, por favor, Jefferson. As protestas estudantis dizem as mais línguas que ele já não tinha muito controle da bexiga dele, né? Então, os alunos praticamente carregavam ele, porque ele queria continuar, embora ele não pudesse mais ser tão produtivo como antes, ele queria continuar sendo um símbolo de alguém que está comprometido. E se as pessoas na França viam ele, a imagem, a figura dele como um símbolo, então ele ia usar o que sobrava, né, que era a cara dele, das caras. Então, dizem que ele estava sendo carregado pelos alunos, ele perde o controle da urina, e aí os alunos levam para um canto e tal, e o levam para se limpar, porque ele já estava bem deteriorado, né? E isso tudo piorou durante o trabalho da escrita da crítica da razão dialética, né? E da imensa biografia analítica de Gustave Flaubert, O Dia da Família, ambas obras não concluídas. Para vocês terem uma ideia, em português, esse é o primeiro volume da Idiota da Família, esse é o segundo, e o terceiro eu não tenho aqui, mas é tão grosso quanto. Chega a 3.000 páginas, né, e não foi concluído. Né? Então, vocês entenderem a necessidade que ele tinha, né, de poder se expressar e colocar aquilo em palavras. E essas fias, como antes teve a de Genet, a de Baudelaire e a última foi de Flaubert, é uma tentativa de, como ele não tinha pacientes, né, ele não tinha analisandos, ele poder analisar através de escritores famosos, né, e colocar em prática o que ele vai desenvolvendo com a psicanálise existencial, que começa no Seria Nada, retoma na crítica da razão dialética, inserindo mais o contexto do social, e aí ele aplica nessas biografias. Super recomendo, são ótimas. Saint-Genet é a mais leve, mais tranquila. Baudelaire não tem em português, e, bom, Flaubert a cereja do bolo, mas essa coisinha pequena aqui que vocês podem ver, né? Enfim. Pode passar a próxima, por favor, Jefferson. Eu já estou concluindo, tá, gente? Para a gente bater um papo. Já em 1973, ele se encontrava quase totalmente cego. Então, aqui a gente já está vendo ele bem velhinho do lado da Simone, né? Simone também já bem velhinha, mas ainda aí. Pode passar o próximo, Jefferson. Em 1980, então, ele morre de edema pulmonar, sendo enterrado no cemitério de Montparnasse, em Paris, após um funeral que contou 2 horas de marcha e uma estimativa de 15.000 a 50.000 pessoas. São várias as fotos, essa daqui eu escolhi por estar em cor, né, diferente das outras, que normalmente é tudo preto e branco, para mostrar realmente como é que as pessoas ouviam o Sartre, como as pessoas seguiam o Sartre, o consideravam, né, um escritor e um político, alguém que o filósofo político engajado. Pode passar o próximo, por favor, Jefferson. Depois da sua morte, Simone publica a Cerimônia de Adeus, descrevendo os últimos anos dos dois e íntimos detalhes médicos reunidos com os discípulos do filósofo, que são chamados da família. Pode passar o próximo.
Publica também suas cartas a ela, com edições para poupar os sentimentos de pessoas em seu círculo que ainda estavam vivas e suas entrevistas com Sartre, nas quais ele repassava a sua vida e esclarecia alguns pontos do seu trabalho. Então, de novo, aqui aparece, tanto na Cartas ao Castor, que são vários anos, né? Mas também na Cerimônia de Adeus, como Sartre não tinha nenhuma vergonha de assumir. Poxa, hoje em dia eu não concordo mais com certa coisa. Hoje em dia eu vejo que eu estava errado em tal coisa, né? Inclusive, na Cerimônia de Adeus, que está uma parte da carta que ele escreveu para Camille, quando Camille morre precocemente, falando que Camille foi um ótimo intelectual e um dos únicos amigos verdadeiros dele, né? Que é toda uma polêmica também, o que aconteceu com eles. Enfim, pode passar para o próximo, por favor, Jefferson. Então, Simone de Beauvoir, ela falece 6 anos depois, né? Devido a uma pneumonia. É curioso que os dois, né, acabaram sendo atacados do pulmão, também fumavam bastante, né? E aqui vocês podem ver o túmulo dele e da Simone lá no cemitério de Montparnasse. Eu ia colocar a minha foto sentada ali, porque eu tenho, tá? Eu sou dessas que já visitei esse túmulo umas 3 vezes, deixei notinhas, mas eu estou muito feia na foto, vou ter que renovar, agora que eu vou para as Europa de novo. Mas aí eu peguei essa fotinho aí da internet, obrigada, internet. Pode passar o próximo, por favor, Jefferson. Durante sua vida, especialmente em Serenada, Sartre desenvolveu ideias tão fundamentais para o desenvolvimento de uma psicoterapia existencialista. A partir de suas experiências e seu pensamento, o filósofo influenciou e continua influenciando a vários psicólogos. Para a compreensão de sua ontologia fenomenológica existencial, se faz necessário o entendimento de alguns conceitos sartreanos, como o para si, o em si para si, a liberdade, o ser para outro, a angústia, má fé e projeto original, mas isso fica para a próxima aula. Obrigada, pessoal. Estou aberta a bate-papo, fofocas, perguntas. A gente tem 5 minutos, mas a gente pode alongar um pouquinho, né, Jefferson? Então, gente, não tenham vergonha, estão amigos. Quem quiser fazer pergunta também, ou abre o microfone, também pode escrever no chat, né? Ficar mais confortável aí. Eu incentivo que abra o microfone mesmo, porque eu quero ver carinhas. Pode a gente poder ver carinhas. Eu gosto de carinhas. Sartreanos gostam de olhar, gente. Também é muito importante, uma noção muito importante de Sartre, que eu não vou. Até falo sobre ela, sobre ser para outra. Oi, Tássia! E aí, Tássia, você? Vou te provocar. A Tássia é da filosofia, gente, uma amiga minha, e ela não gosta muito de literatura. O que você achou? Eu achei interessantíssimo, gostei muito da forma como você abordou, como o Sartre consegue colocar nos personagens dele, não exemplos, né, mas acho que demonstrações, talvez, de como a gente consegue exercer na existência plena noções que são abordadas no Ser e o Nada. E o Ser e o Nada é cheio de exemplos também. Ele sempre usa condutas de seres humanos. No exemplo do garçom do café, por exemplo, que eu acho que ele tem essa necessidade de demonstrar na dimensão da ação a aplicação da teoria. E isso faz parte da dimensão fenomenológica, né? Da compreensão dele da fenomenologia, como essa necessidade de ir ao mundo e as coisas mesmas. Como eu estava conversando hoje mais cedo no grupinho, inclusive. Pois é, hoje no grupinho a gente já estava conversando sobre isso, estudando mais a fundo a segunda parte do Ser e o Nada. Não, o segundo capítulo, calma aí. Ainda não chegamos lá, né? Mas é isso aí. Obrigada, Tássia. É exatamente isso, né? As possibilidades desse ano, né? Que ele acaba construindo como personagem e qual é a escolha que ele faz ali no meio daquela contingência, né? Daquela faticidade no mundo que o rodeia. Então, assim, essa é a ideia, mais ou menos, do curso, né? Se alguém quiser mais falar alguma coisa. Temos a Adriana e sua gatinha. Oi, tudo bom, Felipe? Bom,
eu achei bem interessante a forma como que, por exemplo, o Sartre trabalhava tanto literatura quanto filosofia, mas principalmente a forma como que, como posso dizer, a vida dele refletiu aspectos da própria filosofia na modalidade, por exemplo, durante o desenvolvimento do autor, tal, você pode tentar enquadrar ele em um certo período, por exemplo, um movimento mais voltado para o marxismo, um movimento mais voltado para o maoísmo, um movimento mais anarquista. Mas é interessante como que, por exemplo, o próprio autor não tinha problemas, tipo assim, como que eu posso me explicar de uma forma mais clara? Não me defina, você entendeu? Eu não sou A, eu não sou B. Eu sou um ser em constante mudança. O Sartre no começo não é o Sartre do meio, não é o Sartre do fim. Entendeu? Esse ponto eu achei bem interessante. E isso tem super a ver com a teoria filosófica dele também, né? Não me transforme em um em si. Aliás, tem uma frase muito famosa da Simone de Beauvoir, que eu andei publicando aí faz uns dias, mas eu sempre volto a publicar, que fala, né? Não deixe que nada me defina. Que a própria existência me defina. Um negócio assim, gente, eu não vou conseguir lembrar agora. Nesse momento, se alguém lembrar, por favor, me salva. Nesse momento, precisaríamos da Luísa, né? A Luísa, que é a mais estudiosa de Simone, mas que era a ideia deles, né? De não fechar a existência, e a gente vai discutir mais isso na segunda aula, no em si, no morto, no que não tem uma existência, no que é fechado, no que é acabado. Né? Enquanto eu vivo, enquanto eu existo, e aí vem toda, né, a ideia de existência precede essência, eu estou me fazendo, eu estou existindo. Essa essência só vai ser fechada o dia que eu morrer. Né? Ou se eu me determinar, né, se eu quiser me fechar ali e exercer minha liberdade não exercendo a escolha, né? Porque a escolha também é uma não escolha, e por aí vai, a gente vai falar mais disso na próxima aula. Mas sim, né, essa necessidade que ele tinha de mudar com o seu tempo, de aprender com seus erros, de retratar depois, né? Depois ele acaba se opondo ao stalinismo, e ele escreveu, ele se uniu com o Stalin, né? Ele brigou com o Camus por causa disso, né? E todo esse movimento de, pô, ele foi lá, conheceu o Che Guevara, conheceu Fidel Castro, mas depois já não estava tão socialista assim, né? Então, assim, é uma pessoa como todos nós, e como vamos ver no personagem de Eletra, né, que tem essa flutuação, né, de ter momentos que eu me aproximo do que afina mais o meu horizonte de possibilidade. Nossa, agora eu fui super kierkegaardiana. Enfim. Ou heideggeriana também, porque Heidegger também, você gosta de afinar com Heidegger. O Stimmung, né? Mas aquele negócio de não ter vergonha de ser quem ele é. Né? Se agora eu acredito que a literatura é o que vai me fazer me expressar, vamos me expressar pela literatura. Se eu acho que depois eu tenho que me comprometer e lutar com os estudantes, né? Eu acho isso, assim, maravilhoso. Quem dera eu conseguir ser metade comprometida com as minhas coisas, né? Como ele se mostrou. Alguém mais, gente? Obrigada, Felipe. Fala, Lu. Primeiro, obrigado pela aula, valeu. Eu não sabia que ele ficou preso em campo de concentração. Uma coisa que me chama a atenção é que, depois da Segunda Guerra, principalmente o pessoal da psicologia social, mas a psicologia como um todo e áreas afins, ficaram tentando entender que droga foi aquilo que uma sociedade inteira adotou e seguiu um modelo de extrema violência contra o outro. Sartre chegou a pensar e escrever alguma coisa a respeito disso? Sim, eu acho que toda essa teoria, né, já começando com o absurdo, que é do início, na náusea, e depois né, ele vai desenvolver com outro nome, no Ser o Nada, e Ser o Nada está ali, né, no fim. Ele começa a escrever ali no meio da prisão, no meio da guerra, né, e depois essa tomada do marxismo,
é tudo uma maneira de dar resposta a isso também, né? Tanto que se a gente pega um texto que eu super recomendo também para vocês, que é super pequenininho e é a melhor coisa para ler antes de ler o Ser Nada, assim, enfrentar ele com a cara e com a coragem. O existencialismo é um humanismo, né? Onde ele fala como as diversas... as duas vertentes da psicologia, né, e da filosofia tomaram dois caminhos diferentes de acordo com essa influência, né? Então, você tem o humanismo de um lado, e eu não vou entrar muito nos detalhes que ele discute ali, o texto é pequeno, a gente pode discutir tarefa para a próxima aula, mas como o humanismo tem esse teor positivo, norte-americano, de quem ganhou a guerra, né? E que o ser humano pode desenvolver potencialidades inerentes a ele, não sei o quê. E o existencialismo tem essa marca escura, né? Essa marca do pós-guerra da Europa devastada, França invadida, né? Alemanha em pedaços. Eu fui a Munique e mostrava assim, isso aqui destruído de bomba e não sei o quê. Isso aqui do que tem que ter sido reconstruído, né? Então, assim, as próprias teses existencialistas de Sartre partem dessa ideia, né, de que tudo é gratuito. Se o brother pode jogar bomba no vizinho, porque o vizinho não acredita no que ele acredita, né, ou porque o vizinho é judeu, cara, como é que eu posso pensar que o ser humano tem potencialidade, potencial para ser bom, né, algo a desenvolver, né? Então, acho que assim, tanto Sartre como Camus partem desse sentimento absurdo da pós-guerra, né? De, cara, o que é o ser humano? Né? Como é que eu vou entender o ser humano depois de tanta atrocidade? Né? E eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta. Isso aí é... E tá, Sartre não é psicólogo social, mas ele se aproxima ao marxismo para dar uma resposta à demanda social, né? De pensar um pouco, sair um pouco da filosofia. Não gosto de dizer individualista, mas mais psicologista do Nada e das obras anteriores, e pensar isso mais no macro, né? E para isso ele se abraça ao marxismo. Embora tenha feito várias críticas ao marxismo, desde questão de método, continuando em crítica da razão dialética, que já tem crítica no nome, né? Alguém mais? Gente. Aproveitem, mas senão só a próxima semana. Já vou mandar a tarefa, vai vendo. E aí, Adriana, já te convenci que Sartre é melhor do que Heidegger? Brincadeira, gente. Acho que eu não você penso convenceu isso, a tá? mim e a Sabrina já. A Sabrina também virou sartriana? Está aqui assistindo a aula, super atenciosa a sua aula. Você vê, o Maurício só não está aqui passando com o rabo. Aqui, o Maurício é meu gato, ele nasceu no mesmo dia de Sartre, tá, gente? Foi pura coincidência. Não no mesmo ano, lógico, mas no mesmo dia, 21 de junho. E o Maurício não está aqui porque eu fechei a porta. Mas ele é propenso a... Ele gosta. Alguém mais, gente? Ele já passou 5 minutos, pode estender um pouquinho mais, mas... Jefferson, tem horário. As pessoas estão cansadas de ouvir minha voz. A Lu colocou aqui, ó. Desculpa, ela colocou a frase da... Oi. Fala, Jefferson. Não, comentei que hoje o dia começou emocionante, porque o pessoal cansou. Né? Agora já uma relaxada, espero não ter bombardeado vocês. A Simone, então, deixa só aqui a citação. Obrigado, Lud. Que nada nos limite, que nada nos defina. Nada nos jeito, que a liberdade é a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Ai, que bonitinho! A Tássia falando que eu estou me saindo uma ótima filósofa. Né? Depois de graduação, mestrado, pós-graduação em psicologia, está na hora de entrar de cabeça na filosofia sartriana agora para o doutorado. Thaís. Oi, fala, meu querido. Aproveitando a deixa, fala um pouquinho da sua pesquisa de doutorado.
Então, eu ainda, em Portugal, eles não têm um projeto a princípio, né? Não é diferente aqui o processo seletivo no Brasil, mas eu já tenho o meu projeto, assim, pensado, e ele é trabalhado no primeiro semestre com o orientador, que vai ser o André Barata. Mas, contudo, por entretanto, eu posso adiantar para vocês que o meu estudo vai baseado já nos estudos que eu comecei ano passado, que eu até publiquei, apresentei um artigo no Congresso Luso Brasileiro de Práticas Clínicas, 2 artigos, na verdade, um estudo de caso e o outro um artigo, onde eu relaciono a ansiedade que a gente vê na prática clínica com a ansiedade na prática clínica com a angústia existencial descrita pelos filósofos existenciais. Lógico que eu pego Sartre, mas eu também, no doutorado, eu vou dar uma passada por Kierkegaard, que é muito necessário, por Heidegger, para ir chegar em Sartre. E, então, explicando que não é a mesma coisa, embora, às vezes, Sartre, isso daí vai ser também uma revisão de literatura enorme, que eu vou ter que fazer para o doutorado, Sartre, às vezes, usa ansiedade e, às vezes, usa angústia, mas querendo se referir à angústia. Lembrando que ele não era psicólogo, né? E o que a gente vê como psicólogo na clínica, a ansiedade, chamada ansiedade, não é angústia, porque, como a gente já vê a aula que vem, todo ser humano é angústia. É angústia por ser indeterminada, por ter que se definir, né? Então, é uma relação diferente. Então, eu aproximo mais a ansiedade com medo, porque a ansiedade tem um objeto, né? Quando eu estou ansioso por alguma coisa, e a angústia é totalmente sem objeto. O objeto é essa indeterminação. Aí, o segundo desdobramento, por que eu fui estudar a ansiedade? Na verdade, a minha paixão são os transtornos psicóticos, né? Só que lembre-se que eu quero fazer filosofia no doutorado. Por que eu fui estudar a ansiedade? Porque eu quero fazer uma ponte com o sociólogo Byung-Chul Han, e também começando já com o Zygmunt Bauman, quando escreveu Modernidade Líquida e Relações Líquidas e Tudo Líquido, tem uns 4 livros líquidos, né? E estudar esse fenômeno de hiperaceleração do tempo que a gente vive hoje em dia. E agora com a pandemia, então, é um prato cheio, né? Porque se a gente já vivia acelerado antes, agora que você não tem mais que se deslocar, eu entro numa reunião, tenho outra coisa, acaba a reunião, eu tenho um grupo, eu tenho aula, eu tenho isso, né? E como que a gente vive assim? E Sartre, na ideia de projeto dele, né, ele fala que nós somos um ser que vive o né, baseado no passado, por isso que o método que ele propõe é regressivo e progressivo, mas se projetando a um futuro, né? Então, assim, esse circuito de tempo, né, dos tempos que Sartre propõe necessário para ter um projeto existencial, hoje em dia, sociólogos como o Byung-Chul Han falam que, não que ele tenha falado em Sartre, tá, gente? Isso aqui sou eu, as minhas pré-investigações, e que eu vou aprofundar, mas no doutorado seria quase impossível para a gente, porque a gente vive, ele fala num tempo atomizado. Tipo os hiperlinks que a gente clica, acaba uma coisa aqui, a gente entra em outra, a gente está numa coisa, está numa outra, sem projetar, né? Sem fazer esse movimento de, né, o que foi que o mundo fez de mim para eu me fazer em cima daquilo, né? Então, eu acho que isso causa muito a ansiedade clínica que a gente vê hoje em dia. Esse medo de não dar conta, ou ficar paralisado, né? Quando tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar e você fica paralisado. Ou então fazer 1000 coisas ao mesmo tempo sem ter um projeto, né? Sem ter um porquê. Né? Lembrando que para Sartre o sentido da vida, né? A vida é sem sentido, quem dá é o projeto. Quem dá é o homem contra o projeto, né? Que a gente cria o nosso sentido. Então, essas aí as ideias, Jefferson. É por aí que o negócio vai. E tem o tal do Hartmut Rosa também, que já me recomendaram, eu tenho os livros, eu ainda não tive tempo, porque eu estou relendo Sartre de novo, várias coisas, tipo Seria o Nada com a Tássia e com o grupinho. Mas é o Hartmut Rosa que fala também do... Ai, não vou abrir aqui agora. Mas alguém conhece agora. Aí, assim, também
não vou agora, estou tentando abrir aqui minha pasta, mas que a gente, dessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Né? Projeto por conta do meu tempo com a minha formação, né, de psicologia, trazendo uma questão psicológica, né, que é a ansiedade, mas em relação à filosofia que eu gosto, eu estou procurando aqui, ó, Ramon Rosa, tem que achar esse cara, eu não vou achar agora, só de sacanagem, mas eu posso passar para vocês depois. Tentar relacionar com esse tema psicológico inserido numa perspectiva filosófica para dar conta desse tempo de hoje, onde estamos vivendo, né? Não quero ser Sartre, né? Não é minha pretensão, mas a minha pretensão é também poder criticar alguma coisa que me pareça, talvez, que ficou da época dele, né? Que realmente era a época dele. Né? Porque eu acho que agora também, e é o que eu proponho aos meus alunos, a gente estudar esses filósofos não fazer igual. Né? Tem coisas que a gente pode abraçar, tem coisas que a gente precisa atualizar, porque o contente, a história, né? Enfim, isso aí. Eu estou procurando aqui a pastinha do Ramon Rosa. Mais alguma pergunta, gente? Não vou conseguir lembrar se eu não olhar a cola. Se eu não olhar a cola, eu não vou conseguir lembrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Falhou o que, Luz? Falhou um pouco. É porque eu estava abrindo coisa enquanto eu estava falando, né? Com certeza. O seu áudio dá uma travadinha. É a ansiedade que até isso. Deu para entender? É isso que importa, né? E aquele negócio, né, gente? Eu acho que nada mais atual também, com o contexto desse país em que vivemos, trazer pensadores que prezem, né, pela liberdade de pensamento, por você poder se comprometer com o que você acredita, né? Não atacar o amiguinho que é contra, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender também. Tem um grande professor meu sartriano, o Marcelo Norberto, que ele fala, né, que o problema hoje em dia da política, e ele fala do Brasil, mas eu falo do mundo inteiro, porque eu vi isso no México, Portugal também está assim, que eu já assisto notícias de Portugal, né? Mas o problema é que não existe mais campo para dizer, né? Tá cada um da sua trincheira, e eu entendo que a gente tem que estar na nossa trincheira defendendo o que a gente acredita, né? Mas também poder dialogar com o outro, embora às vezes o outro não queira dialogar e não entre no intelecto, né? O grande problema agora é que está tudo muito polarizado. Mas é isso aí, gente. Se não tiver mais pergunta, eu não estou achando aqui o Ramon Rosa. E ninguém vai procurar para mim qual é o nome do livro do cara, por favor. Né? Ana, você normalmente é a pessoa que... Nem sendo provocado. Achei. Aceleração. Aceleração do tempo como alienação, que está em espanhol. Aceleração do tempo como alienação. É uma das... blá, 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 Ramon Rosa desde a teoria crítica. Então, ele fala dessa aceleração do tempo. É isso aí. E o meu orientador pesquisa isso. A gente viu até uma palestra dele semana passada, que ele estava falando de coisas parecidas. Ele acabou de lançar um livro. Então, eu caí assim no lugar certo. Sinto muito de deixar o Brasil de novo, mas graças à pandemia, a virtualidade não vai parar. Então, continuaremos conectados. Né? Então, vou fechando, tá, Jefferson? Tá ótimo. Eu só queria pedir para o pessoal, para evitar problemas futuros, preencher a ficha, por favor. Tá? Porque aí eu tenho um controle melhor e posso evitar
invasões e coisas do tipo, como aconteceu hoje, é o tipo de coisa que eu sempre ouvi falar, mas nunca aconteceu comigo, né? Nossa, que coisa punk, gente. Já parou de gravar, ela tá gravando, né? Mas enfim, eu tentei não tem falar problema, isso, né? mas agora. Tá gravando, mas é assim, esse tipo de invasão infelizmente é muito comum, tá? Então, invasão de aula. Mas, por favor, preenche aí a ficha, por favor, vai me ajudar a controlar que não preencheu, tá? Para mim, para a segunda aula também, muito para vocês. Isso, e aí eu vou disponibilizar já para a próxima aula na plataforma. Eu vou mandar para você, Jefferson, porque eu também não sei usar o Classroom. Não, eu vou fazer, no Classroom vai ter o material indicado pela Thaís, tá? E até extra, aí ela vê, a gente abastece Eu tenho aqui para passar, assim, que eu acho que é primordial, né? E não precisa ler tudo, é mais para ter também, se puder dar uma lidinha. Eu vou passar as moscas, né? A peça que a gente vai falar. Eu vou passar a náusea, que é o romance que a gente vai falar. Eu vou passar o conto, intimidade. Eu devo passar o livro inteiro do Muro, para não ter que ficar cortando o PDF. E também especialismo, porque é super curtinho e, assim, como Sartre se defende das críticas dos marxistas e dos católicos depois da publicação do Ser e o Nada. Então, assim, está muito mais acessíveis às ideias do Ser e o Nada ali, do que pedir para vocês lerem partes do Ser e o Nada, que não seria legal. Né? Assim, não que não é legal, é super legal, eu amo, eu tenho 3 grupos semanais sobre isso. Mas, assim, não é o intuito a gente se aprofundar tanto, né? E aí, o meu livro, eu vou terminar a capa, só quero reeditar a capa, porque a capinha tá velha, eu quero colocar uma outra fotinha e tal. E aí, eu já vou pôr na minha... Não queria colocar no Facebook antes de publicar na editora. Mas se quem tiver interesse, entre em contato com o Jefferson, entre em contato comigo, que aí a gente negocia a parte, porque, cara, a editora cobra R$25 o e-book e me paga 3. Então, assim, né? Então, eu prefiro fazer um bom desconto para vocês, né? E ambos ganhamos com isso, e vocês são os primeiros a ter a segunda edição na mão. Olha que bonito. Isso é muito chique, tá, gente? Até a capa vai ser diferente. Mas isso aí, muito obrigada pela presença. Boa noite, Valéria, boa noite, Márcia, boa noite, todo mundo que colocou aí no chat. Muito obrigada pelas palavras. Tchau, gente. Obrigado aí por tudo, pela companhia, pela paciência. A gente se vê na semana que vem. E também pela paciência. E pela resiliência, gente. Resiliência, resistência e persistência. Isso aí. Obrigada, Thaís. Parabéns aí pela aula, foi maravilhosa. Como sempre. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada, gente. Eu vejo